Seja bem-vindo à 102ª aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício, que é o seguinte: calcule o valor das expressões do item A e do item B. Agora, antes de resolver o exercício, vai aqui um recado para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nessa conta, pode contribuir através do Pix ou do Apoia-se, cujo link estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, ó. Começando a resolver o item A, eu tenho y igual a 8 vezes cosseno de 405 graus, menos 6 vezes o cosseno de 765 graus, mais a cotangente 7π sobre 4. Bom, primeiro passo aqui para resolver o exercício. Eu vou o quê? Pegar esses arcos aqui, ó, 405 graus e 765 graus, eu vou achar o quê? O arco côngruo deles. Ou seja, é o arco que se encontra no primeiro quadrante que tem a mesma extremidade. Então, eu vou pegar aqui, ó. Para achar esse arco, eu tenho que fazer o quê? Pegar esse 405 graus e dividir por 360. Por quê? Porque a circunferência trigonométrica, né, tem no máximo 360 graus. Então, ao realizar a divisão, vou ter 1 vezes 360 graus, 360 graus. 405 graus menos 360 graus, 45 graus. Cheguei neste resto, este resto aqui, ó, é o arco côngruo. Eu não preciso continuar a divisão. Porque o meu propósito na divisão é só achar o quê? O arco que no primeiro quadrante tem a mesma extremidade do arco de 405 graus. Por quê? Porque ele tem a mesma extremidade. Simples, gente. Ó. Imagine o círculo trigonométrico. 405 graus ele é o quê? Ó? Ele é uma volta inteira na circunferência, que tem 360 graus, mais 45 graus. Então, o arco que tem a mesma extremidade que o arco de 405 graus, que se encontra no primeiro quadrante, é o arco de 45 graus. É por isso que ele é o arco côngruo. Ele tem a mesma extremidade. Então, ó, 405 graus é igual a 45 graus mais uma vez 360 graus. Agora, para 765 graus, faça a mesma coisa. Por que eu estou fazendo isso? Porque esses arcos eles são maiores do que uma volta inteira na circunferência, que é 360 graus. Então, tem que achar o arco côngruo. Então, ó, 765 graus dividido por 360 dá 2. 2 vezes 360, 720. 765 menos 720, 45 graus. Então, o arco côngruo ao arco de 765 graus é o arco de 45 graus. Por quê? Porque é simples, gente. Ó. 765 graus equivale ao quê? A 2 voltas na circunferência trigonométrica, né, no ciclo trigonométrico, mais 45 graus. Então, o arco que no primeiro quadrante tem a mesma extremidade do arco de 765 graus é o arco de 45 graus. Então, achei o arco côngruo. Vou transformar ó, 7π sobre 4, que está em radiano, para grau, para saber qual é o seu valor, né, em grau. Para fazer isso, ó, faça essa regra de 3. 180 graus está para π, assim como x está para 7π sobre 4. Multiplique em cruz. Então, vou ter ó, π vezes x igual a 180 graus vezes 7π sobre 4. Isolo x. Então, vou ter x igual a 1260 graus vezes π sobre 4 sobre 4. Por quê? Ó? 180 graus vezes 7, 1260 graus. Então, eu tenho 1260 graus vezes π, porque aqui ó, 7π. Agora, 1260 graus dividido por 4, 315 graus. Então, eu tenho 315 graus vezes π sobre π. Π dividido por π, 1 vezes 315, 315 graus. Então, eu tenho que estes valores são o quê? Ó? A expressão me deu 8 vezes 405 graus, 8 vezes o cosseno, né, de 405 graus, menos 6 vezes o cosseno de 765 graus, mais a cotangente 7π sobre 4. Isso vai ser igual ao quê? 8 vezes o cosseno de 45 graus, menos 6 vezes o cosseno de 45 graus. Por quê? 45 graus é o arco côngruo a estes dois arcos. Então, eu vou poder o quê? Colocar 45 graus no lugar deles. Porque como ele possui a mesma extremidade, isso quer dizer o quê? Que o seu cosseno, o seu seno, a sua tangente são iguais. Então, o cosseno de 765 graus, assim como o cosseno de 405 graus, é igual ao cosseno de 45 graus. É por isso que eu posso fazer isso aqui. Agora, isso aqui somado à cotangente de 315 graus. Agora, cheguei aqui, ó. Vou pegar minha tabela aqui que eu criei, né? Que eu expus na aula onde eu introduzi o conceito de redução ao primeiro quadrante. Que foi a aula 99 deste curso de trigonometria. Então, ó, aqui eu já marquei ó, o seno e o cosseno, né, dos arcos de 45, 135, 225 e 315 graus. Então, qual vai ser o cosseno de 45 graus? É a escala de 2 sobre 2. Agora, cotangente é o quê?
Simples, gente. Se vocês lembram das relações fundamentais da trigonometria, você deve lembrar que cotangente é o oposto, é o inverso da tangente. Portanto, ó, cotangente ou é 1 sobre tangente, ou é o cosseno do arco sobre o seno do arco. Qual é o cosseno do arco de 315 graus? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Qual é o seno? Menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, ó, basta chegar aqui, ó, eu vou ter ó, 8 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2, menos 6 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2, mais a cotangente de 315 graus. Como eu disse, ó, lembre aqui ó, da relação fundamental da trigonometria. Cotangente é cosseno do arco sobre o seno do arco. É o inverso ó, da tangente, que é seno sobre cosseno. Então, com isso em mente, ó, eu vou ter cosseno de 315 graus sobre seno de 315 graus. Isso vai me dar o quê? Qual é o cosseno de 315 graus? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Qual é o seno? Menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, vou ter isso aqui. Ó. 8 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 dá 8 raiz quadrada de 2 sobre 2. Menos 6 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 dá menos 6 raiz quadrada de 2 sobre 2. Mais, qual é o cosseno de 315 graus? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Qual é o seno de 315 graus? Menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Eu pego esses componentes aqui, ó, que estão relacionados à cotangente de 315 graus, e o que eu faço? Eu aplico a propriedade de divisão entre fração. Então, eu vou ter o quê? A fração que está embaixo, ela vai passar para cima, invertido e multiplicando, ou seja, seu denominador vai virar numerador, seu numerador vai virar denominador e ela vai multiplicar este valor. Aqui, ó, propriedade básica de operação entre frações. Eu tenho aqui uma subtração entre frações que possuem o mesmo denominador. Então, o que acontece? Eu preservo o denominador e faço a operação. Então, vou ter ó, 8 raiz quadrada de 2 menos 6 raiz quadrada de 2 vai dar 2 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes menos 2 sobre raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 vai dar o quê? Menos 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Este valor dividido por este valor dá o quê? 1. Eu não tenho sinal negativo, então vou ter, ó, imagine, menos 2 vezes raiz quadrada de 2 dividido por 2 vezes raiz quadrada de 2 dá menos 1. Agora, 2 raiz quadrada de 2 dividido por 2 dá raiz quadrada de 2. Por quê? Ó? 2 dividido por 2, 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Então, qual é o resultado dessa expressão? É raiz quadrada de 2 menos 1. Este é o resultado desta expressão. Perceba, é um exercício chato. Não é difícil, mas é chato. Principalmente que os valores aqui se repetem muito. Ai, caramba. Agora vamos aqui, ó. Item B. Y igual ao cosseno de menos 45 graus, mais o seno de menos 135 graus, mais a secante de menos 225 graus, menos a cossecante de menos 315 graus. Bom, gente, primeira coisa aqui, ó. Vou destacar aqui a minha expressão e vou lembrar do ciclo trigonométrico. Por quê? Ó? Observe ó, que estes valores estão negativos. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, que eles foram lidos se deslocando no ciclo trigonométrico no sentido oposto. Vocês devem saber o seguinte, ó, sempre que você se desloca no ciclo trigonométrico no sentido anti-horário, você vai ler o grau de forma positiva. Ou seja, ó, deste ponto A aqui para cima, você vai ter o quê? Ó? 90 graus, só que vai ser 90 graus positivo. Se você continuar seguindo, ó, você vai ter 180 graus positivo, 270 graus positivo, 360 graus positivos. Agora, se você desloca no ciclo trigonométrico no sentido horário, a leitura em grau vai negativa, ou seja, se eu sair deste ponto A para cá, para o ponto D, a diferença aqui que eu vou ler vai ser negativa. Então aqui, ó, de cá para cá eu vou ter menos 90 graus, menos 180 graus, menos 270 graus, menos 360 graus. Então, ó, essas leituras foram feitas no sentido horário, por isso que elas estão dessa forma. Agora, se eu quero saber o seu equivalente no sentido horário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 360 graus a todas essas leituras. Então, ó, 360 graus menos 45 graus, 315 graus. Então, isso quer dizer o quê? Ó? Que menos 45 graus equivale no sentido horário a 315 graus positivos. O mesmo vai valer aqui, ó. 360 graus menos 135 graus vai dar 225 graus positivos. 360 graus menos 225 graus dá 135 graus positivos. 360 graus menos 315 graus, 45 graus positivos. Agora que eu tenho a leitura positiva, o que eu vou fazer? Vou substituir aqui na minha expressão. Vou lembrar das relações trigonométricas, por quê? Porque aqui eu tenho a secante e aqui cossecante. Secante é o quê? É 1 sobre o cosseno do arco.
Cossecante, 1 sobre o seno do ar. Então, eu vou ter aqui, ó, secante, 1 sobre o cosseno. Qual é o cosseno de 135 graus? Cosseno, ó, é menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, eu vou ter 1 sobre menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Cossecante é 1 sobre o seno do arco. Eu tenho aqui, ó, qual é o seno de 45 graus? Raiz quadrada de 2 sobre 2 positivo. Então, eu tenho, ó, menos 1 sobre raiz quadrada de 2 sobre 2. Por quê, ó? Eu tenho esse sinal negativo aqui, ó, menos cossecante de 45 graus. Então, é menos 1 sobre raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora, cosseno de 315 graus é o quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2 positivo. Seno de 225 graus é menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, substituo os valores. Substituindo, vou ter isso aqui. Agora, raiz quadrada de 2 sobre 2 menos raiz quadrada de 2 sobre 2 vai dar 0. Para achar o resultado destes valores aqui, o que eu vou fazer? Vou aplicar a propriedade que envolve divisão entre fração. Eu não tenho aqui, ó, 1 sobre menos raiz quadrada de 2 sobre 2 menos 1 sobre raiz quadrada de 2 sobre 2. Bom, gente, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pegar, ó, menos raiz quadrada de 2 sobre 2, vai passar para cima, invertido, multiplicando. Por quê? Eu tenho uma fração dividindo o valor. E sempre que eu tiver uma fração dividindo qualquer valor, a fração passa para cima, invertido e multiplicando. Então, eu vou ter, ó, 1 vezes menos 2 sobre raiz quadrada de 2. O que eu vou fazer aqui? Vou racionalizar esse valor. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Então, eu tenho, ó, menos 2 vezes raiz quadrada de 2 dá menos 2 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 2 vezes 2, que dá raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, 2. Tenho 2 em cima, tenho 2 embaixo. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Tem um sinal negativo? Mantém. Então, vou ter que ficar com menos raiz quadrada de 2. Aqui eu faço a mesma coisa. Não tenho, ó, menos 1 sobre raiz quadrada de 2 sobre 2. Faço a mesma coisa. Pega a raiz quadrada de 2 sobre 2. Ela vai passar para cima, invertido, multiplicando. Vou racionalizar. Então, vou ter, ó, 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 vezes 2. Por quê? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá o quê? Raiz quadrada de 2 vezes 2. Raiz quadrada de 2 vezes 2 dá raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 2 positivo. Só que vezes menos 1 vai dar o quê? Menos raiz quadrada de 2. Então, vou ter, ó, 0 mais 1 vezes menos raiz quadrada de 2 menos 1 vezes raiz quadrada de 2. Então, isso aqui vai dar o quê? 1 vezes menos raiz quadrada de 2 dá o quê? Menos raiz quadrada de 2. Menos 1 vezes raiz quadrada de 2 dá menos raiz quadrada de 2. Menos raiz quadrada de 2 com menos raiz quadrada de 2 dá menos 2 vezes raiz quadrada de 2. Caramba, gente, a minha língua aqui já está enrolando de tanto falar raiz quadrada de 2. Bom, gente, eu encerro aqui, ó, a resolução por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido a resolução deste exercício, mas se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. Se você tiver gostado deste canal, inscreva-se. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.